Oi. Obrigado, pastora. Glória a Deus, queridos. Quem que queria continuar aqui só no louvor até a hora de ir embora? Senhor, como é bom, né, querido, se deleitar na presença do Senhor. Ser livre, né? Se olhar para o lado, você não está nem aí se tem alguém olhando você pular. Se a bainha está aparecendo aqui quando você levanta a camisa, né? A gente não tinha vergonha de ir de top no carnaval, não, né? Que a gente tem vergonha de fazer assim, né, queridos? Glória a Deus, a gente é livre. A gente é livre. Eu queria ficar aqui a noite inteira, pastor. Nem precisava subir aqui não, só o louvor aí, mas eu sei, né? Queria compartilhar algo com vocês, queridos. Pode baixar só um pouquinho aqui, que acho que está dando uma microfonia aqui. O Senhor colocou algo no meu coração para essa conferência especificamente, uma palavra específica para essa conferência. Eu falei para a pastora, eu perguntei se eu podia trazer essa palavra. É algo que fala sobre pertencimento. Pertencimento e vulnerabilidade. O Senhor ministrou no meu coração isso na semana passada. E eu queria ler com você Lucas 15, do 11 ao 32. Todos conhecem, né? A passagem do filho pródigo. Que na verdade de pródigo ele não tem nada, né? Pródigo é aquele que dá. Pródigo era o pai, não o filho. Diz assim, Lucas 15, 11. Um certo homem tinha 2 filhos, mas moço disse ao pai: me dá a parte da herança que me pertence. E ele repartiu entre eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma terra distante, aonde desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome e ele começou a passar necessidades. E foi e se chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual o mandou apacentar porcos. E ele ali desejava se encher de bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si então, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Me levantarei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me faz um dos seus trabalhadores. E se levantou e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e esse se moveu de íntima compaixão, correu, o abraçou e o beijou e disse... E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Amém. Pai, fala conosco nesse dia, Senhor. Nós queremos dar permissão ao Senhor, Espírito Santo de Deus, para entrar nas nossas histórias, no nosso coração, na nossa vida, e expor, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, todas as fortalezas, sofismas guardadas, que nos impedem de pertencer ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, deixa eu só arrumar aqui meu tablet. Arrumei. Essa passagem, queridos, a gente vê que o filho, quando ele se aparta, quando ele se afasta da presença do pai, ele perde a sensibilidade de ver a situação deplorável onde ele se encontra. Ele não consegue mais fazer a leitura do que está à sua volta. A palavra de Deus diz que ele começou a passar muita necessidade. O
filho, quando se afasta da presença do pai, ele fica dessensibilizado à sua situação desonrosa, deplorável, imoral. Torna uma consciência nula diante daquilo que ele está vivendo, da sua situação. Ele não consegue perceber a situação degradante que ele se encontra. Todos nós, queridos, nós temos um anseio por pertencer, um anseio por pertencimento. Nós nascemos com esse desejo. E esse anseio é bom, faz parte do ser humano. Faz parte de cada um de nós. Todos nós queremos pertencer a algo, a alguém maior do que nós. Pertencer a uma pessoa, a alguém que nos dê um senso de não estar só, de ter alguém por mim. Tem alguém nos bastidores por mim. Eu não estou só, eu não estou desamparado. E não é à toa, queridos, que existem tantos grupos e lugares de pertencimento. Você nunca parou para pensar por que existem tantas tribos, tantos grupos, tantas minorias, tantas ideologias, tantas causas? Esses lugares nos fazem sentir pertencentes. O nosso trabalho nos torna digno, nos faz sentir pertencentes de algo maior do que nós. Mas nem todas as coisas e nem todas as pessoas ou os lugares fazem com que esse senso de pertencimento seja saudável, seja bom. Isso explica porque nós nos sujeitamos muitas vezes a andar com grupos violentos, andar com pessoas que nos fazem mal. Pessoas nos fazem mal, mas elas nos fazem também se sentir que nós pertencemos a elas. E nós não conseguimos abrir mão. Manifestações, marchas, lugares e pessoas que nos trazem aquele sentimento de que eu não estou só. Existe alguém maior do que eu e alguém por mim. Alguém a qual eu pertenço. Alguém está me vendo, não estou desamparado, abandonado. Alguém está nos bastidores por mim. Esse senso de pertencimento é legítimo em todos nós. Mas para que a gente possa pertencer, queridos, a gente precisa se conectar. A gente precisa ter conexões com pessoas para que esse senso de pertencimento exista. Se relacionar, se conectar com outras pessoas. Só que isso não é tão fácil. Quanto tempo o filho pródigo levou para ver que as conexões que ele fez tinham levado ele a um lugar humilhante. As conexões que o filho pródigo fez de pertencer a pessoas e lugares tinham levado ele a um lugar humilhante. E ele, se vendo passando necessidade, ele não atentou para voltar a pertencer ao pai, do qual ele era tratado com dignidade. Percebe que ele pertencia a pessoas e lugares que o colocaram a situações deploráveis, aonde ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. A fome, a escassez não foi suficiente para que o filho voltasse a pertencer ao pai. Ele estava dessensibilizado. Nós ansiamos, queridos, por conexões profundas, relações profundas. O filho pródigo não atentou a voltar à conexão profunda com seu pai. Por quê? Porque ele preferiu continuar pela própria força, pelo próprio braço, não se humilhar, não voltar atrás, não se rebaixar na presença do pai. Eu dou conta, eu consigo, eu sou por mim, não há outro por mim.
já passou por isso, queridos? Momento de necessidade, de tristeza, de dor, quem sabe de conflitos. E ter algumas pessoas que você sabe que irão lhe ajudar. Mas você fala, não, eu sou por mim, não consigo dar esse passo atrás. Me humilhar e dizer, ei, me ajude. Me ajude porque eu não dou conta sozinho. Eu não consigo mais ir só. O filho pródigo não conseguiu, queridos, se humilhar e voltar atrás nesse momento. Não conseguiu se diminuir na presença do pai, para voltar atrás e pedir ajuda. E se reconectar. Quem sabe a gente já passou por isso. Com o pai, com a mãe, com o próprio Deus, né? Falar, não, eu não vou voltar lá. A Bíblia, ela fala que Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Aqueles que não conseguem retroceder, se rebaixar e dizer, ei Deus, eu não vou a lugar nenhum sem o Senhor. Eu preciso voltar a essa conexão profunda com o Senhor, porque eu estou buscando essas conexões lá fora. A palavra de Deus diz que Deus se opõe a essas pessoas, aos orgulhosos, mas Ele concede graça àqueles que se humilham, aos humildes. Em Provérbios 15, 33 vai dizer que a humildade, ela precede a honra. Quando na verdade você acha que você está se humilhando, voltando atrás, pedindo ajuda, na verdade você está prestes a ser honrado. Em Romanos 12 vai dizer assim: tenham as mesmas atitudes um para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar a pessoas inferiores a você. Muitas vezes a gente acha que ajuda só vem, queridos, de pessoas intelectualmente maiores, mais capacitadas do que nós. E nós não damos conta de descer ao nível que a gente acha de algumas pessoas e pedir ajuda. Quem sabe algum dia passou pela sua cabeça que você é mais intelectual do que o seu líder? Que você é mais inteligente que o seu líder? E isso impede do seu coração pedir ajuda. Você acha que de alguma forma você é superior a ele. Isso te afasta de ser abençoado por ele. E a palavra de Deus está dizendo: não seja sábio aos seus próprios olhos. Se submeta a quem é inferior a você. Existem alguns inimigos, queridos, que nos afastam das conexões, e é isso que eu quero compartilhar com você. Alguns inimigos que nos afastam das conexões profundas com Deus e com o outro. Conexões verdadeiras, que nos trazem um senso de pertencimento. O senso de pertencer e não pertencer vai fazer com que eu viva e me comporte de forma diferente. Quanto mais distante do Pai e mais distante de pessoas que nós amamos, mais um sentimento de orfandade cresce dentro de nós. O órfão é aquele que se vira sozinho. Não conta com ninguém. É rebelde. E se relaciona com Deus como um escravo. O órfão acredita que precisa trabalhar para Deus. O filho entende que o pai quer se relacionar com ele. Temos órfãos dentro da igreja. Filhos com atitudes de órfão. O filho pródigo disse: eu vou lá e que ele me receba como um trabalhador.
A falta de pertencimento, o senso de pertencer, nos tira a consciência de filhos e nos dá uma consciência de servo. Nos vemos indignos do relacionamento profundo com o Pai. E começamos a trabalhar enlouquecidamente. Tentamos agradar ao Pai através do desempenho. E o filho pródigo disse isso: quero voltar como um trabalhador. O órfão é aquele que vive perdido sem um destino. Aquele que começa, não termina. Aquele que tem uma vida de interrupções. A conexão, queridos, que nós temos com o Pai ou com pessoas que nós amamos, nos fazem sentir pertencentes. É por isso que nós estamos aqui. Nós nos conectamos a pessoas e estamos aqui hoje, através de conexões. Quando nós pensamos em estar conectados, nós precisamos entender como que a desconexão ela acontece. Aqui eu estou fazendo o caminho contrário. Existem algumas coisas, alguns impedimentos, algumas barreiras que nos afastam, nos desconectam das pessoas e de Deus, que me impedem de me sentir conectado e automaticamente de me sentir pertencente. E a primeira delas, a primeira causa da desconexão com Deus e com o outro se chama culpa. A culpa ela se instala, queridos, quando eu acredito que eu fiz algo de errado. E eu guardo esse sentimento de culpa e me afasto das pessoas. A culpa faz com que eu tenha remorso por não ser perfeito. Eu sou falho, mas eu não admito, e eu carrego essa culpa. Eu me afasto das pessoas significativas da minha vida porque carrego esse peso de autocondenação, porque é isso que é a culpa. Eu rejeito o sacrifício de Jesus, eu mesmo me sacrifico. Eu rejeito o sacrifício de Jesus porque eu posso me sacrificar me autopunindo, através da culpa. A culpa, queridos, ela cria um ambiente interno de autocondenação. Muitos de nós estão acostumados a viver debaixo de condenação. E acham que esse é um ambiente normal, comum, de um filho. Carregando um sentimento de culpa no seu coração. A culpa é um sentimento de autopunição, porque eu não sou perfeito. Eu errei, eu falhei, eu magoei, eu frustrei, eu ofendi, eu violentei. E eu não me perdoo. Em Hebreus 12:15 vai dizer assim. Já lemos isso hoje de manhã, eu acho. Tendo cuidado para que ninguém se exclua da graça. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela contamine a muitos. Quando eu alimento a culpa e a amargura, queridos, eu me excluo da graça de Deus. Abraçar a culpa é rejeitar a graça. Abraçar a amargura, a autocondenação, é rejeitar viver debaixo da graça. É isso que a palavra está dizendo. É criar um cativeiro de autopunição, autodestruição, porque eu mereço passar por punição. Essa estrutura, queridos, de autocondenação, ela alimenta algo chamado depressão. As estruturas de engano, pelo fato de estar decepcionado profundamente comigo, por não ser perfeito, apontam para feridas que precisam ser curadas e situações que precisam ser perdoadas. Não abrir mão da culpa é abrir mão da graça de Deus sobre a sua vida.
É como se o meu erro tivesse sido grande demais para Jesus dar conta de perdoar. Perdoou todos os outros pecados, mas isso que eu fiz, não. Impossível perdão. Como se a cruz não tivesse sido suficiente para esse nosso pecado exclusivo. Eu posso não me sentir culpado, e aqui é a segunda coisa que me afasta das conexões, mas eu posso estar culpando o outro porque ele não é perfeito. Não sendo ele perfeito, ele errou comigo, falhou, me ofendeu, frustrou, violentou, decepcionou. E eu não o perdoo porque ele não é perfeito. Porque a falta de perdão, queridos, sinaliza que eu espero a perfeição do outro para comigo. E não vem e nunca virá. Quando eu não perdoo, é sinal de que eu não aceito que aquela pessoa não seja Jesus. Eu não aceito que aquela pessoa não seja perfeita. Porque o único perfeito é Cristo. Não aceito que você tenha defeitos. Por isso que as pessoas que mais nos magoam são aquelas pessoas que nós mais amamos. E nós depositamos sobre elas uma performance de perfeição que nunca virá. O filho pródigo no caminho de volta começou a murmurar a sua culpabilidade. Eu vou dizer isso para o meu pai, vou dizer que eu errei, vou dizer que eu pequei, vou dizer que eu fiz o que era errado diante dele, diante de Deus. Que ele me trate como qualquer um. Isso o desconectou do pai. Agora existe um terceiro pilar, queridos, que nos afastam das conexões profundas, e esse eu dito como principal. Boca furada. Se chama vergonha. Toda essa coisa disfuncional de não conexão com o outro, de distanciamento, de separação, está sustentada por um pilar chamado vergonha. A culpa, queridos, ela fala algo errado que eu fiz. A vergonha fala que eu sou errado. O errado é ser eu. A vergonha diz que eu sou errado. A culpa diz algo errado que eu fiz. Mas a vergonha te traz um sentimento de indignidade, de não valia. No versículo 19 ele diz: não sou digno. Não sou digno de ser filho. Eu sou errado. Eu sou o problema. A vergonha diz que algo existe errado em mim. E que se as pessoas souberem como eu sou, ninguém fará conexão comigo. Se as pessoas souberem quem realmente eu sou, ninguém vai me permitir se conectar a elas. Se as pessoas realmente souberem quem é a Juliana, ninguém vai querer ser amiga. Ninguém vai aceitar no grupo. Obrigada, querida. Ninguém fará conexão comigo. Então a vergonha, ela me afasta das conexões. A vergonha é sobre eu sou ruim. Não é algo que eu fiz de ruim e possa pedir perdão. A questão é que eu sou ruim, eu sou indigno. Percebe a diferença, querido? Eu não estou brava não, tá? Se as pessoas souberem, se Deus souber, ninguém fará conexões. Ninguém se aproximará de mim. Ninguém permitirá que eu participe de uma célula, de um grupo. Ninguém permitirá que eu vá na sua casa. Se as pessoas souberem quem sou eu. Quando você percebe que você fez algo errado e você se culpa, você vai e se desculpa. A vergonha, ela diz: me desculpe porque eu sou um erro. A distância de pertencer ao Pai nos traz um sentimento de não ser digno. Perdemos a consciência de ter valor.
A vergonha, ela sustenta o distanciamento. Ela diz que eu não sou bom o suficiente como os outros estão esperando que eu seja. É um sentimento que está por trás do afastamento de Deus. E nós acreditamos que não somos bons o suficiente para as pessoas. Não acreditamos que somos bons e merecedores de uma conexão. Quem sou eu para me conectar à pastora? Quem sou eu para estar nessa igreja? Quem sou eu para participar de um grupo? De estar aqui? É como se a gente pensasse, se as pessoas verdadeiramente soubessem quem sou eu, não deixariam eu fazer parte da sua vida. Para que as conexões aconteçam e a gente volte a se sentir pertencentes, nós precisamos ser vistos. Vistos, percebidos e conhecidos. Vistos de verdade, não vistos a partir de uma armadura de perfeição que nós colocamos e nos blindamos, de mostrar as nossas imperfeições, que na verdade esconde quem nós somos. Basicamente, queridos, as pessoas que têm conexões profundas são aquelas pessoas que têm um grande senso de valor, de amor próprio, de dignidade. Essas pessoas conseguem se conectar às outras. Ah, Juliana, mas então essas pessoas são perfeitas. Não. Não são pessoas perfeitas. São pessoas que aprenderam a aceitar as suas imperfeições. E elas não têm vergonha de mostrar quem elas são. Quantos trabalhadores o meu pai tem em abundância? O filho pródigo, ele precisou de coragem, queridos. Coragem. Baixar a sua dura cerviz, se humilhar, para voltar à conexão. Ele entendeu que no mundo não havia pertencimento que fazia ele digno de honra, mas com o Pai sim. Ele precisa ter coragem para abandonar aquilo que não funcionou. O mundo não deu a ele uma dignidade, uma honra e um valor que o seu pai lhe dava. A palavra coragem, queridos, quer dizer cor de coração, expor o meu coração ao outro e dizer: eu sou isso aqui. Pai, eu errei, eu fiz isso. Expor o seu coração se chama coragem. Coragem de não deixar as suas imperfeições ocultas e blindadas. Não esconder que estar arrependido. O filho, ele voltou à conexão com o pai e o pertencimento quando ele demonstrou diante do pai, diante da comunidade, que ele era imperfeito. Pessoas que vivem conexões profundas são aquelas pessoas que têm a coragem de ser imperfeita uma com as outras. Isso quer dizer que eu tenho compaixão comigo por não ser perfeito. Na sua imperfeição, pessoas conseguem se conectar de forma profunda. Coragem, queridos, de mostrar a sua vulnerabilidade. Coragem de... Pensem o que quiser de mim, mas eu vou voltar para essa casa, eu vou voltar para o meu pai. Todo mundo pensou bem do filho quando ele voltou? Todo mundo recebeu ele com abraço? Teve um, filho mais velho. Qual foi a reação? Ele abraçou? Ele deu esse senso de pertencimento? Ele se incomodou com o perdão dado àquele que não merece. Se incomodou com o perdão dado ao outro. Me incomoda esse cara que fez tudo o que fez e acha que o colo do pai está sempre disponível para ele.
O filho teve a coragem, queridos, de voltar e expor que ele havia errado, ele tinha errado. E ele queria se reconectar ao pai. Mesmo que isso fizesse com que ele descesse um nível no conceito de algumas pessoas. Sabe quando você sabe que se você der um passo para trás, se rebaixar, mostrar a sua vulnerabilidade, você vai perder crédito com as pessoas, sabe? Vão mudar o conceito que tem de você, o conceito onde colocaram você num patamar e você não quer sair, porque é gostoso. Então a gente não expõe a nossa vulnerabilidade, porque a gente quer permanecer nesse lugar de afirmação, de aprovação. Vocês estão entendendo, queridos? Por que nós lutamos contra a vulnerabilidade? E anestesiamos ela na nossa vida como se ela não existisse, porque nós temos a vulnerabilidade como uma vergonha. É como se a nossa vulnerabilidade mostrasse quem realmente sou eu. A vulnerabilidade mostra as minhas dívidas. A vulnerabilidade mostra os meus ansiolíticos, os remédios depressivos que eu tomo. Eu não tomo, né? Mas você está entendendo. Os nossos pecados ocultos, as nossas imoralidades, os nossos vícios, a nossa manipulação, a nossa insubmissão, o nosso controle. Aqui está a vergonha, aqui está o medo, aqui está a dor. Só que aqui também estou eu. Percebe? A vergonha nos impede de conexões profundas, porque a gente só quer mostrar a sala e não a despensa. Quantos aqui, quando a gente fala de vulnerabilidade, pensam que é uma fraqueza? Agora eu já dei um spoiler, né? Tinha que ter perguntado antes. Deixa eu contar um negócio para vocês. Uma vez eu fui ministrar numa cidade, e eu ministrei sobre abuso sexual por umas 2 horas para líderes, só para líderes. Devia ter uns 50 líderes mais ou menos, da igreja local. Falei, ministrei, Deus operou, Deus transformou. Houve quebrantamento. Dei números, trouxe estatísticas, falei as sequelas emocionais. Fiquei 2 horas falando sobre abuso sexual. Quando eu terminei a ministração, o pastor da igreja, pastor presidente, pediu o microfone e subiu no púlpito. E falou assim para toda a igreja: eu preciso confessar algo aqui hoje, que nem a minha esposa sabe. E ele contou então, em 5 minutos, que ele foi abusado sexualmente durante toda a sua infância. E que aquilo trouxe sérios problemas para a sua vida, para a sua segurança, para a sua masculinidade. Ele contou como havia ocorrido, com quem havia ocorrido o abuso, como era a situação. Queridos, quando eu olhei essa atitude desse pastor, eu olhei para os líderes, todos eles estavam chorando, extremamente quebrantados. Essa foi a atitude mais corajosa que eu vi de um pastor em todos os lugares que eu fui. Quando você vê alguém se expondo dessa forma, eu me expus aqui várias vezes para vocês. Agora, quando você vê alguém se expondo dessa forma, falando dos seus medos, das suas feridas, das suas vergonhas, o sentimento que me vem à mente é: isso é pura coragem e não fraqueza.
Vulnerabilidade não é fraqueza. É a coragem de permitir que nos vejam como a gente realmente é. É a honestidade com o outro, de permitir que eles vejam quem está aqui. A vergonha causa a desconexão e o distanciamento. Nós queremos nos conectar, mas a armadura que nós criamos de perfeição não permite. E a vulnerabilidade, então, ela vem e ela quebra o jugo da vergonha. No versículo 20 diz: e levantando foi para o seu pai. Ele foi para um lugar no seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai se moveu de íntima compaixão e abraçou. E quem sabe você está pensando: será que eu posso voltar ao colo do meu pai de forma profunda, desse jeito? Assim? Desse jeito, hoje, agora? Depois de tudo que eu fiz, depois de toda a vergonha que eu causei sobre mim, sobre minha família? Nós vivemos, queridos, num ambiente onde nós criamos os nossos filhos para serem perfeitos. Nós não criamos eles para o erro. Os filhos passam a semana toda. Uma criança de 12 anos hoje, ela toca 3 instrumentos, fala 2 línguas e é líder. Porque todos precisam ver que o meu filho é perfeito. E eu preciso dar manutenção para essa perfeição. Manutenção para uma máscara de imperfeição. Como que a gente se comportaria, quem sabe, de ouvir um pai falando para um filho adolescente: ei, meu filho, olha só, nós não somos perfeitos. E Deus nos ama na nossa imperfeição. E você pode e deve se conectar às pessoas desse seu jeito. Nós não somos perfeitos. Mas não é isso que nós presenciamos. Porque nós entendemos que a vulnerabilidade é mostrar fraqueza. A vulnerabilidade é permitir que os outros me vejam. É a honestidade com o outro de quem eu sou. E não do que eu quero mostrar. Nós queremos anestesiar essa parte de nós, queridos. Essa parte das nossas emoções. E aqui eu lembro de uma cena de Jesus, que eu lembrei no momento do louvor. Na ceia, né? No momento da ceia. Onde ele tira o manto da perfeição, do reinado. E ele se dobra àqueles que não mereciam, aqueles que eram indignos. Ele se curva diante de pessoas imperfeitas. E ele termina de lavar os pés dos discípulos um por um. E eu acredito que no coração de Jesus ele sabia: ei, você vai me negar, você vai me trair, você vai sumir, eu não vou ver você no caminho do Gólgota. E eu já estendo a minha graça sobre você na sua imperfeição. E Jesus ali, ele inaugurava a graça de Deus. Você será imperfeito a vida inteira, a minha graça já está sobre você. Você será imperfeito, será pecador, você vai falhar, você vai enganar. Mas a minha graça não corre atrás do seu pecado, ela vem antes, eu já te perdoo. Você já é perdoado pelas suas imperfeições. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. O homem mais perfeito do mundo que existiu, o único perfeito, se esvaziou de toda a sua perfeição, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado numa forma humana, se humilhou
e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, pela sua humilhação, Deus o exaltou a mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome: Jesus Cristo. E Ele termina o momento da ceia falando assim: vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu fiz? Eu me rebaixei a quem não merece. Vão e façam o mesmo. Vão e façam o mesmo. Considere o outro superior. Em Hebreus 11:16 vai dizer assim, queridos: mas agora desejo um lugar melhor, isso é, um lugar celestial. Portanto, Deus não se envergonha deles. Não se envergonha de ser o seu Deus, o seu Pai, porque já lhes preparou uma habitação. E esse lugar é no Senhor Jesus. O Senhor Deus disse: eu não me envergonho de ser chamado seu Pai, o seu Deus. Em Salmos 68, queridos, vai dizer assim para a gente finalizar: Ele é pai dos órfãos e Ele defende a viúva, porque Ele é Deus. E Ele faz com que aquele que está sozinho viva em família. Liberta os presos das cadeias. Mas os que se revoltam contra Deus, os filhos órfãos, os rebeldes, estes passarão necessidade. A palavra de Deus diz que esse lugar, a casa do Pai, a conexão com o Pai, é um lugar onde o só habite em família. Volte à conexão com o Pai. Volte a se conectar com Deus. Eu estava fazendo uma live, queridos, há uns 2 meses atrás. E do nada, uma amiga minha que estava fazendo uma live comigo, ela fala esse versículo, Salmo 68. A palavra de Deus diz que Deus faz com que aquele que é só, aquele que é por Ele, aquele que é sozinho, habite em família. Habite em família, se sinta pertencente, se sinta em casa. Quando ela falou isso, queridos, eu comecei a chorar na live. Chorar, queridos. Porque eu sempre tive um senso de não pertencimento, de não ser desejável, de não ser aceita, um sentimento de autorrejeição. Desde que eu nasci, no ventre da minha mãe, eu já vim ao mundo dizendo: você não é bem-vinda pelo meu pai. Isso fez com que a vida inteira eu entendesse que eu não era desejável em lugar nenhum e por ninguém. E passei muitos anos da minha vida blindando quem eu realmente era, porque não era bonito, não era bom ser eu. Ser eu não foi suficiente. Desde o início, ser uma mulher, ser quem eu era, não foi suficiente para ser amada. Então desde o início, desde a minha infância, eu já comecei a ser outra coisa. Um menino, para poder ser alvo de amor. Quem sabe a gente tenha vivido como igreja, mas não como irmãos. Quem sabe a gente não tenha permitido que os outros vejam as nossas vulnerabilidades, porque eles não vão gostar. E é isso que nós somos, imperfeitos. E Deus nos chama para um momento, para um tempo, para que a gente tenha coragem de ser imperfeito diante dos outros. Amém, queridos? Vamos louvar, vamos orar. Você recebe essa palavra? Eu não sei como é que termina esse negócio assim. Mas a pastora sabe como que termina, quer ver?
Ela sabia que eu não sabia terminar. Tá. Sim. Uhum. Sim. Não pode chamar eles. Sim. Uhum. Eu imaginei. Tá bom, obrigada, pastora. Ela não ajudou, não. Não ajudou. Amém. Vamos. Deus falou com você, queridos? Existem armaduras que nos distanciam das pessoas. E hoje nós vemos pessoas buscando conexões, pertencimento, sentimento de afirmação, de ser amado, longe de Deus. Eu lembro uma vez que eu conversei com um menino de 18 anos, um menino homossexual, e ele me disse: eu busco um senso de pertencer a ele, como eu não senti com o meu pai. E eu busco isso no meu namorado. Pertencer a alguém, um homem, o homem mais importante da minha vida, meu pai. Quem sabe você está aqui hoje, queridos, achando que é um filho problemático, achando que Deus já cansou de você. Mas eu vou te dizer algo, Deus, Ele tinha todos os lugares do mundo para fazer morada. Pensa num lugar que você viajou e você diria: meu Deus, eu moraria lá. Sabe? Esse lugar lindo, praia, sei lá o que era. Você diria: eu moraria lá. Pois é, Deus também poderia morar em qualquer lugar do mundo. Ele escolheu morar dentro de você, com as suas imperfeições. E o Espírito repousou, não pousou, repousou sobre você. Repousou, porque você gera prazer para Deus. Deus não se envergonha de ser chamado seu pai. Pode ser que o pai terreno, a mãe, sabe, não funcionou como era para funcionar, sabe? Eu sei como é que é. Mas quem sabe você está até agora procurando o homem da sua vida, alguém que lhe ame verdadeiramente. Eu vou dizer para você, o homem da sua vida já mora dentro de você. O homem da sua vida já mora dentro de você. E ele não se envergonha de ser chamado seu pai. No caso, pode começar com o Dlim Dlim. A gente não combinou, mas a gente vai se arrumando até o final da conferência, vai estar ok. Querido, coloque seu coração para Deus, nesse momento de louvor. Fale: ei, Senhor, o que eu tenho escondido junto com as minhas vergonhas, com os meus remédios, com as minhas imoralidades, o que eu tenho escondido? Quem sabe eu tenho escondido o melhor de mim. Porque quando eu escondo, queridos, as minhas emoções, eu não consigo escolher qual eu vou esconder. Eu escondo também o que há de melhor em mim. A minha espontaneidade, a minha alegria, a minha felicidade. Fica tudo oculto, fica tudo guardado. E você tem privado os outros de amar você. Você tem privado os outros de amar você, queridos. Ei, olhe para o seu lado. Olhe para esse irmão. Ele é imperfeito. Ele vai falhar comigo, com você. Mas também é através dele que Deus fará com que você se sinta amado. Amado, pertencente, acolhido. Existem pessoas, queridos, lá fora que estão esperando você ser você. Existem pessoas aqui dentro que estão esperando a nossa dura servir, sabe? Isso aqui, ó, baixar, pra gente se humilhar, dar um passo atrás e falar: ei, até agora eu fiz tudo errado. Eu não me submeto a você, eu não me submeto à sua autoridade, porque eu acho que você é inferior.
Sim, eu sou orgulhosa, eu sou soberba, Deus. É isso que eu sou. Você consegue me amar na minha imperfeição? Fiz tudo errado até agora. Você consegue olhar para o seu marido e falar: ei, até hoje eu assumi o sacerdócio, me perdoe, eu vou recuar, eu vou voltar atrás, eu não quero mais ser assim. Deus não se envergonha de você. E é na sua fraqueza que Ele será a sua força. É na sua fraqueza. Não é no seu orgulho, é na nossa fraqueza que Ele vai demonstrar quão forte, quão honrados nós somos diante dEle. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar um minuto. O Senhor diz: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Sou eu que sei o que eu acho de você, e é isso que importa. E são planos de paz, não são planos de fazer mal. São planos de te fazer prosperar e não de te causar dano e vergonha, mas de te dar esperança. Em João 14 o Senhor Jesus vai dizer: não se turbe o seu coração, não se entristeça o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Você foi escolhido para morar lá. Eu vou preparar um lugar para você, e quando eu for, eu te levarei. Eu te levarei para mim mesmo. Eu te levarei para mim mesmo. E aonde eu estiver, você também estará. Esse é o nosso lugar de pertença. Aonde Ele está, nós também estaremos. Pai, coloca diante de nós as nossas fraquezas. Se tiver que expor, expõe. Expõe, Deus, para trazer cura e não para envergonhar. Expõe, Deus, para trazer um romper. Expõe, Senhor, para trazer um romper naquilo que nós estamos escondendo e que está escondendo quem nós somos. Expõe, Deus, que essa semana seja uma semana de exposição, mas não para trazer vergonha ou julgo, para trazer cura e libertação. Expõe as nossas fraquezas diante dos nossos olhos. Converte o nosso coração orgulhoso a humilhar e a honrar aqueles que nós não achamos dignos. O Senhor Jesus se esvaziou de toda a sua grandeza, que nós possamos fazer o mesmo. Quem somos nós diante do Senhor para não tirar o manto, para não tirar o status e não se humilhar diante do outro? É na nossa insignificância e na nossa humilhação que o Senhor nos exalta. Perdoe-nos, Deus, porque estamos caminhando com a força do nosso braço, como filho pródigo. Faça-nos olhar aonde nós chegamos com a força do nosso braço. A gente não vai longe. Faça-nos olhar para trás e ver que o Pai está de braços abertos. Que sim, todo tempo é tempo de voltar ao colo do Pai. Desse jeito que você está. Se você, querido, hoje está aqui e você está afastado do colo do Pai, eu quero que você ore comigo. Aí toda a igreja vai orar. A gente não pode chamar aqui na frente, né? A vontade é de fazer junção, mas não dá. Então, se você quer voltar ao colo do Pai, querido, nesse momento, ore assim comigo: Pai, me recebe de volta, me recebe com as minhas imperfeições, me ama, me aceita, me inclui, eu também te quero. Me perdoe por estar buscando um senso de pertencimento em pessoas erradas, em coisas erradas.
Amém, Deus. Vamos cantar, queridos. Vamos cantar. Rei do meu coração, seja fonte, a fonte que preciso, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, a voz a ecoar, minha canção. Rei do meu coração, seja âncora no mar, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, minha canção. Tu és bom, bom, tu és Sim, Deus, tu é bom, Senhor. bom, Tu nos aceita como nós somos. tu és bom, bom, tu és bom, Tu nos aceita, Senhor, na nossa imperfeição. E ainda nos chama dignos, ainda nos chama filhos, e ainda divide conosco a sua herança. Tu nos aceita assim, assim, Deus. Diz que somos teus filhos, nos dá o direito de ser chamados seus filhos. Nos coloca numa posição de filhos de Deus. Divide conosco a sua herança. Tu não me deixarás jamais. Isaías 66 vai dizer que no seu povo, esse é o lugar de descanso de Deus. Você é o lugar de descanso de Deus. Não me deixarás, Você gera prazer para Deus. Sua habitação é o lugar de descanso. Deus habita em você e esse é o lugar de descanso de Deus.